Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados inscritos do nosso canal e você que está acessando pela primeira vez. Se você está acessando pela primeira vez, não tem conhecimento dos conteúdos que nós oferecemos aqui nesse canal, nós te convidamos a acessar uma série chama Você Crê na Bíblia. Nessa série nós apresentamos aquilo que é o fundamento do que nós trabalhamos no canal, que é a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. A mensagem que Deus tem nos enviado segundo Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Que Deus enviaria nos últimos dias uma mensagem, um mensageiro com uma mensagem que levaria a nossa fé de volta à fé apostólica, à fé original, a verdadeira fé cristã. E esse é um chamado que Deus faz nestes dias. O próprio Jesus, ele disse, nós vamos ler esta escritura daqui a alguns próximos minutos, que Jesus diz que aqueles que são chamados, aquele que o Pai trouxesse, este viria a ele. Então, esta mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias é que faz hoje esse chamado. Então, aqueles que têm ouvido esse chamado, nestes últimos dias, esse chamado para ter a fé resgatada à fé apostólica, a mesma fé que tinham os discípulos lá em Atos 2, e esta mensagem vem com esse objetivo. Então, se você nunca ouviu falar a respeito de mensagem, tem essa série, tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui que leva a essa série Você Crê na Bíblia, para que você possa então tomar conhecimento do que se trata esta mensagem. Se você já sabe do que é, quando falamos de mensagem, se você já sabe o que é que nós estamos falando, então, se você quiser acessar esta série, é mais para tomar conhecimento, para aprofundar um pouco mais, às vezes pode ser, o seu conhecimento a respeito da mensagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse chamado, e a respeito de como nós podemos identificar esse chamado que Deus faz a cada um de nós nestes últimos dias. É muito comum hoje as pessoas dizerem, eu sinto que eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho esse chamado, que Deus está me chamando, E é muito comum também que as pessoas se identifiquem de uma forma equivocada o que é o chamado. Então é importante você saber identificar se de fato é Deus quem está te chamando, ou se não é algo que não é Deus, está falando de Deus, está se apresentando como de Deus, mas não é Deus, não é de Deus, mesmo que pareça. Isso é muito sério, não é? Então, fica com a gente aqui na programação de hoje. Se você gostar da programação, compartilha o canal, compartilha esse vídeo, para que outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Porque o nosso objetivo nesse canal, se você está chegando agora, não conhece ainda, nosso objetivo não é atrapalhar a sua fé, não é te levar à confusão. Chega de confusão. Confusão já tem demais hoje. O que mais tem hoje é confusão. E no meio religioso parece que está pior do que em qualquer outro meio. Se você olha na política, é só confusão. Se você olha no mercado financeiro, é só confusão. Se você olha nos relacionamentos, só confusão. O mundo vive em confusão, numa insatisfação, numa confusão, num desequilíbrio. O mundo hoje vive em torno disso,
vive nessa confusão, nesse meio confuso. Aí quando as pessoas procuram a religião, buscando um equilíbrio na religião, o que encontra na religião? Confusão. E às vezes confusão pior do que está na política, pior do que está no mercado financeiro, pior do que está no seu próprio relacionamento pessoal, né? E existe um objetivo nisso? Claro que sim. Porque uma alma, nós falamos recentemente aqui, uma alma vale mundos. O objetivo do inimigo das nossas almas é aumentar cada vez mais a confusão. Quanto mais confuso o mundo, o meio religioso se torna, mais força a força do inimigo tem. E as pessoas têm se confundido e têm ido para a confusão e têm comprado a confusão como verdade e têm assumido a confusão como o seu propósito, como o seu norte. Parece, né, até paradoxo dizer uma coisa dessa, mas é o que tem acontecido. As pessoas têm adotado a confusão como companheira, têm adotado formas confusas de alvos, de propósitos, né, que só tem levado-as cada vez se chegarem a andarem cada vez mais distantes de Deus. E por que isso tem acontecido? Porque as pessoas têm se distanciado da verdade da palavra de Deus. Quando se distancia da verdade, que é a palavra de Deus, o que pode se esperar? Confusão, né? Então, trazemos hoje aqui uma reflexão, um versículo bíblico que está em João, Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Vamos pensar um pouquinho sobre essa escritura. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus era filho de quem? De José? Quem é que gerou Jesus em Maria, no ventre de Maria? Quem era o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? Quem é que colocou o óvulo? Quem é que colocou o esperma lá no ventre de Maria? Quem? Foi José, através de um contato físico, e aí o esperma de José fecundou o óvulo de Maria? Foi isso que aconteceu? E dali surgiu o corpo chamado Jesus? Não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo. E, na verdade, o óvulo completo. Jesus foi colocado, era um bebezinho, passou por todo o processo natural, né? O processo natural assim, de formação, mas o óvulo foi criado no ventre de Maria. Não houve contato físico de Maria com nenhum homem. José foi o pai de criação de Jesus, mas Jesus foi gerado pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, este Pai é o Espírito Santo. Então, a voz que nós precisamos ouvir nestes dias é a voz do Espírito Santo. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a mensagem, nós estamos falando da mensagem, não confunda.
Nós não estamos dizendo que o mensageiro, que o homem, o mensageiro, o ministro que pregou esta mensagem, que este ministro é o Espírito Santo. Não é isto que nós estamos dizendo. Porque senão vai ter gente que já vai começar a entender, né, do jeito que anda confusa as coisas, já vai começar a entender que o mensageiro é o Espírito Santo. O pregador, o pastor, o profeta, ele é o Espírito Santo. Não é isso. A mensagem que ele nos trouxe é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. É essa voz que Jesus está dizendo aqui. É a voz, essa voz que vai, é o chamado. É esse chamar. Esse chamar é que é a ação do Espírito Santo. E essa ação, ela vem hoje através da mensagem. E como é que eu sei, como é que você sabe, como é que nós podemos saber se é ou não o Espírito Santo que está te chamando, que está te orientando, que está te guiando? Sobre isso nós vamos refletir hoje aqui, esse é o nosso propósito. Então, pregando o sermão Perfeita Força por Perfeita Debilidade, nós não vamos explicar aqui o que é esse sermão, tá? Porque acabamos de dizer que tem um link aqui, uma série que chama Você Crê na Bíblia. Através dessa série você vai entender o que é sermão, por que sermão, o que é essa mensagem, se você não conhece, tá? Então nós já vamos direto ao ponto aqui. Então, parágrafo 23. Em vez de tentarmos ser grandes, porque hoje é o tempo das pessoas querendo ser grande. Ela sobe numa folha de sulfite e ela já começa a se sentir grande. Ela tem o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de, né, algum dom, algum tipo de dom, é uma folhinha de sulfite o dom dela. A diferença dela daquele outro que não tem dom, do irmão, da irmã que não tem dom, é como se ele tivesse num palco, num patamar mais elevado do que o irmão que não tem dom. Sabe qual que é a altura? É uma folha de sulfite. Você explicar ou não, você já entendeu. Então, quem tem dom, devia ter esse entendimento. Eu tenho dom de ensinar, tenho dom de pregar, tenho dom de cantar. Sabe qual que é a sua diferença do outro? É que você está num patamar. E esse patamar tem a altura de uma folha de sulfite. Quem pensa assim não corre o risco de tropeçar e cair. Agora, quem acha que porque tem um dom é mais do que o outro, ele é superior ao irmão que não tem aquele dom, essa superioridade que ele acha que tem é aquilo que coloca ele em risco do inimigo vir e falar assim, eu vou fazer ele achar que ele é grande e aí eu faço ele cair num escândalo, ele fazer alguma coisa que vai manchar com a moral dele, com a imagem que as pessoas construíram, de que ele é um super-homem, de que ele é uma super-mulher, de que ele é um super-ministro, e de que ele tem uma fé tão superior à dos outros, e aí eu vou fazendo ele acreditar nisso e de repente eu corto ele. É isso. Preste atenção com essa linha de pensamento que nós vamos ver aqui, do que a mensagem vem para nos alertar. Veja bem, em vez de tentarmos ser grandes, deveremos tentar encontrar com pequenos, quando nós podemos nos tornar. É a mensagem que está nos dizendo isso. Vem? Então, Deus pode nos usar. Se você, se nós encontrarmos quão pequeno nós podemos ser, aí Deus pode começar a nos usar. Aí Deus pode usar o meu dom. Se eu tenho o dom de cantar, mas eu sei que se não for Deus naquilo, eu não vou conseguir cantar,
então Deus pode me usar. Se eu entender que eu tenho o dom de pregar, mas se não for Deus me inspirar, eu não vou dar conta de pregar, então Deus pode me usar e, através do meu dom, eu posso abençoar alguém. Mas se eu começar a achar que eu sou eu, e que eu sou bom, e que eu sei cantar, e dou um show quando eu estou cantando, e sabe, é o meu dom, porque eu tenho o dom, e eu treinei aquilo, e pode ser que o meu cantar vai emocionar alguém, vai me fazer reconhecido, mas diante de Deus aquilo tem valor? Não. E se a pessoa está fazendo para Deus, então está fazendo por fazer. Deus não está recebendo aquilo. Se ela está pregando, mas com o objetivo que não é ajudar a outra pessoa, e não é ouvir a voz de Deus, não se coloca diante de Deus, reconhece que ela não é nada, que se ela tem alguma coisa, é um dom de falar. E se ela não se coloca na mão de Deus para que Deus a inspire, ela não vai ajudar ninguém. Então aquela pregação diante de Deus, aquilo não vale nada. Então se nós queremos fazer algo para Deus, para que Deus verdadeiramente receba, nós temos que nos enquadrar nisso. Em ver o quão pequenos nós podemos ser e o quanto nós estamos nos colocando diante de Deus para que Deus nos use, aí sim os resultados virão. Então Deus pode nos usar. Então, é quando eles sentem, no final do parágrafo 23, eles sentem que não podem, que não tem nada, é quando Deus pode tomá-los e fazer algo com eles. É quando eles sentem que não são do Senhor. Eu quero fazer algo para o Senhor, mas eu me coloco em tuas mãos, me usa. O Senhor quer me usar, eu estou sentindo que o Senhor quer me usar. Então me usa, porque eu não sei, eu não dou conta. Me inspira, porque se eu for procurar inspiração, eu encontro, mas eu quero ser inspirado pelo Senhor. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Aí quando aquele servo, aquela serva, aquele que está tentando fazer algo para Deus, ele se coloca nas mãos de Deus, onde ele estiver, Deus estará ali. Aí ele vai fazer a verdadeira diferença, porque é Deus usando aquele vaso. Então veja, quando pensamos que somos capazes de fazê-lo, então Deus não pode nos usar, porque nós estamos querendo fazê-lo por conta própria. É isso. É por isso que nós sempre lembramos aqui. Se você perceber que, de alguma forma, nós estamos aqui tentando fazer por conta própria, porque um verdadeiro cristão percebe. Para de me ouvir. Para de me ouvir. Vai te fazer mal. Se não faz bem, faz mal. O que não faz bem, faz mal. Ou talvez você não está se identificando com a nossa maneira. Também tem isso. Pode ser que você não está se identificando. Tudo bem. Procure alguém com quem você se identifica. Aquilo que você ouve te agrada, te alimenta. Aquilo que não é que te agrada, que alimenta, né? Se você está ouvindo e está vendo crescimento no seu nível de fé, seu relacionamento com Deus está melhorando, está fortalecendo a sua fé, então Deus continue te abençoando, continue aproveitando dos conteúdos que você tem aqui. Se você não está se aproveitando disso, procura algo que te alimenta, que você precisa alimentar a sua fé. Então veja, 24. E então, por outro lado, temos esses sentimentos e pensamos que somos insuficientes e não queremos fazê-lo. Também tem o outro lado. Às vezes a pessoa ela fica se sentindo tão ninguém, tão Zé Ninguém, né? tão incapaz e tudo. E entra numa carência espiritual, né? Não, mas não é isso. Não é para ficar fazendo carente espiritual, não. Eu tenho dom, mas... nossa, mas parecendo galinha Angola, sabe? Parece que ninguém quer me ouvir, ninguém gosta de mim. Porque não sei o quê. Também é melhor não fazer, viu? É melhor procurar também
se fortalecer espiritualmente primeiro. Não é para ser cristão, não é para ser carente espiritual, não. É para ter postura. Para ter postura, é para buscar. Está faltando procurar em Deus também, procurar ajuda em Deus também. Não é porque ser cristão não é ser carente espiritual, não. Não é para se fazer não é para cair para o coitadismo também, não. Não é isso. Porque às vezes o inimigo também trabalha por esse lado. Fica querendo te fazer, te leva para o vitimismo. O vitimismo. Não é para levar para o vitimismo também. Né? O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós não somos nada, mas procurar ouvir a voz de Deus e fortalecer-se com ouvir a voz de Deus. Veja? Então, por outro lado, temos esses sentimentos e pensamos como somos insuficientes e não queremos fazê-lo. Mas se tão somente ouvirmos o chamado de Deus, aí nós vamos sair do vitimismo. É exatamente a isso que Deus quer que cheguemos, a esse tipo de condição, para que Ele possa nos usar. E quando somos insuficientes por nós mesmos, então somos suscetíveis a nos submeter ao Espírito de Deus. Enquanto acharmos que podemos fazer, não podemos fazê-lo. Mas quando chegamos a um ponto em que sabemos que não podemos fazê-lo, então nos rendemos a Deus e Ele o faz. Nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, eu sou agradecido pelo dom que o Senhor me deu, eu sou agradecido pelo chamado de cristão que o Senhor me deu, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, sou agradecido, mas eu quero ser vencedor, me ajuda, Senhor. Então, peça por força, por posicionamento, e você vai ver que Ele te dá, porque Ele quer cristão forte, bem posicionado. Ele também não quer vitimista, coitadismos. Não, Ele quer te posicionar, Ele quer que quando você vê uma coisa que não está certa, você se posicione, que você busque o que é certo, que você busque alimentar-se do que é certo, eu não tenho certeza se isso é a voz de Deus, que você busque reconhecer, ore, dobre o joelho. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, me mostra, o que eu estou ouvindo é a Tua voz? Ou não é a Tua voz? Enquanto acharmos o que podemos fazer, não podemos fazer, mas quando chegamos ao ponto de que sabemos que não podemos fazer, então nos rendemos a Ele e Ele faz. Então, se nós estamos tentando fazê-lo, falharemos, mas se nos rendermos a Deus, então Ele não pode falhar. E só há uma coisa que Deus não pode fazer, e essa é falhar. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos falhar. De fato, Ele não pode falhar. Mas quando chegamos num ponto que sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. Parágrafo 25. Presta atenção no parágrafo 25. A coisa importante, uma das mais importantes que devemos dominar, lembre-se disso, especialmente vocês, jovens pregadores e também membros leigos, não é só para pregador não, para membro leigo também. Há uma coisa que temos que dominar se quisermos cumprir o desejo de Deus em nossa vida. Você quer cumprir o desejo de Deus para a sua vida? Então tem uma coisa que você precisa dominar. Vamos aprender qual é? Temos que dominar o pensamento da capacidade humana. É o que nós dissemos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é capacidade humana. Se chegarmos a um ponto em que pensamos que podemos fazer com a nossa própria inteligência e por nossas próprias habilidades, então temos que dominar isso de tal forma para que possamos nos livrar desta coisa e deixá-la de lado para que Deus possa nos usar, correto? E nos render completamente. Não podemos usar uma única habilidade. Temos que nos render completamente. E para se achegar a Deus, você tem que se render a Ele de alma, corpo e espírito. É a rendição completa.
Tudo que você é tem que ser rendido a Deus, para que Ele possa operar sua vontade em você e em mim. Agora, isso é difícil, eu sei. Porque estamos sempre querendo fazer a nossa parte, algo que sabemos. Sabemos que queremos fazer e dizemos, bem, eu sei que isto deve ser feito desta maneira, mas enquanto você estiver fazendo desta maneira, vai dar errado. Então tem muita gente querendo consertar determinadas coisas, espiritualmente falando. Eu vou fazer aqui uma seleção daqueles verdadeiros, só vai ficar os verdadeiros. Tá, mas se é ele que está tentando fazer essa seleção por conta, que às vezes acontece isso, às vezes a pessoa acha que ela está com a verdade. E aí ela começa a direcionar daqui, aperta dali, aperta de lá, né? E afasta um daqui, afasta o outro de lá, é Deus que está selecionando. Será? Será que não é a própria pessoa que está criando situações e afastando um daqui, afastando o outro dali? Por conta própria? E dizendo que é Deus que está selecionando, é Deus que está separando, é Deus. Será? Que às vezes a coisa está sendo feita de forma mecânica. Às vezes o que está afastando é ação mecânica. Ah, mas é porque é tempo de separar, é tempo de selecionar. Sim, é tempo de selecionar, é tempo de separar. Mas quem tem que fazer isso é Deus. E Deus não vai fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Porque às vezes eu tenho uma maneira que eu acho que tem que ser. Então, está enquadrado aqui. Sou eu fazendo, com as minhas habilidades, da minha maneira. Não é Deus que está fazendo aquilo. Vai dar errado. Deus nunca usará esse esforço. Talvez, com a ajuda do Senhor, vamos entrar nesse assunto em alguns minutos e mostrar como Deus não pode usar a sua habilidade. E esse é o problema com o mundo hoje. Esse é o problema de hoje, do mundo de hoje. Há muitas experiências de seminário, há muita ênfase em educação, há muita ênfase em relacionamentos, ou na associação a uma denominação, a uma afiliação, a um grupo. Nós nos apoiamos uns nos outros e nos apoiamos em homens com habilidade. Porque esse aqui, esse pastor, esse dom, isso, aquilo. Não, é comum, é do homem fazer isso. E 27, quando estamos em expectativa, dizendo, esse fulano é uma grande pessoa, ele é uma grande pessoa, eu vou me apoiar nele. E isso desagrada a Deus. É uma maneira errada de nós confiarmos a nossa fé. Nós temos que firmar a nossa fé em Deus através da sua palavra, não em um grande homem, um grande líder, um grande pastor, um grande missionário, um grande apóstolo. Devemos nos apoiar em Deus e somente em Deus. Eu estou apoiado no profeta, está apoiado no lugar errado. Nem ele mandou apoiar nele. Ele mandou apoiar em Deus, através da palavra de Deus. O nosso norte deve ser a mensagem, a palavra de Deus, não a pessoa, não o ministério, seja ele de quem for. Está muito claro isso aqui. Devemos nos apoiar em Deus e somente em Deus. Não devemos confiar na nossa própria capacidade ou na de qualquer homem. Devemos nos render com
completamente a Deus. Deus tem que tirar de nós todas as nossas habilidades antes de podermos cumprir o seu propósito. Veja as nossas igrejas e denominações, nossos evangelistas, campanhas de cura, tudo mais que temos, e como está? Pior do que no princípio. Está pior hoje do que nunca. Porque estamos tentando fazê-lo através da habilidade humana. E o que é que nós temos que fazer para ter certeza de que nós estamos crendo naquilo que está correto? Nós devemos nos apoiar em Deus e somente em Deus. Não devemos confiar na nossa própria capacidade ou na de qualquer homem. Devemos nos render completamente a Deus. A Deus através da sua palavra. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha compreendido o que a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias está nos dizendo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos para que a maior cura que possa existir, que existe, melhor dizendo, na vida de uma pessoa, que é a cura espiritual, é a abertura da mente espiritual, da visão espiritual. Nós oramos para que haja esse tipo de cura no meu irmão, na minha irmã, para que ela seja liberta de toda a cegueira espiritual que esteja levando ele a confiar num grande líder, ou nele próprio, nela própria. Mas que ela possa confiar no Senhor, através da tua palavra. E também, se existe alguma necessidade de cura física, uma doença, alguma ansiedade, algum tipo de problema, seja repreendido agora, para que haja cura, libertação, atendimento de qualquer tipo de necessidade, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.